Olá, pessoal, professora Cláudia passando por aqui. Olha, estamos aí na iminência de ter o gabarito preliminar da Fundação Getúlio Vargas, a banca que aplicou a prova da Prefeitura Municipal de Macaé no último domingo. Como nós estivemos juntos aqui desde junho, estudando, dialogando sobre esse concurso, queria dar também uma contribuição corrigindo, né, a prova, com base aí da literatura, da compreensão. Espero que contribua. Nós vamos liberando aos poucos, não consegui fazer toda a correção da prova, mas aqui está a parte específica do serviço social, pelo menos, né, aí, metade dessas questões. Então, vou ficar na torcida. Qualquer dúvida, escreva nos comentários e vamos interagir. Vejamos a questão que fala assim: é verdade que muitas das requisições feitas ao profissional de serviço social são de ordem instrumental, exigindo respostas no mesmo nível. Segundo estudiosos, reconhecer e atender às requisições técnico-instrumentais da profissão não significa ser funcional à manutenção da ordem e ao projeto burguês, mas isso pode vir a ocorrer quando o assistente social reduz a intervenção profissional à sua dimensão técnico-instrumental, não domina os instrumentos com a devida habilidade, desconhece os objetivos institucionais, desconhece a legislação relativa aos direitos sociais, desconhece os princípios éticos que regem a profissão. Eu quero levar vocês para o livro A Dimensão Técnico-Operativa do Serviço Social. Na página 58, vai dizer que reduzir o fazer profissional à sua dimensão técnico-instrumental significa tornar o serviço social um meio para o alcance de quaisquer finalidades. E mais acima, a gente tem reduzir a dimensão técnico-operativa ao instrumental técnico-operativo significa, portanto, reduzi-la a um estatuto meramente formal, compatível com os ditames da racionalidade burguesa. Então, por essas duas passagens, a gente já teria condições de responder, né, a essa questão. Mas eu queria mostrar ainda para vocês um trecho que está aqui na página 13, que diz assim: em outras palavras, nas mediações que permitam a passagem das macro-teorias para o exercício profissional competente e compromissado, tendo, portanto, no acervo técnico-instrumental um componente fundamental. Esse fato também nos indica a premência de publicações sobre este tema, tendo como referência o projeto ético-político que orienta a profissão. Então, o que essas leituras significam? Né? A gente já teria aqui a resposta. Reduz a intervenção profissional à sua dimensão técnico-instrumental. Alguns marcaram desconhece os princípios éticos que regem a profissão. E é por isso que eu fiz essa última leitura. Por quê? Para a gente falar da dimensão técnico-operativa, a gente tem que pensar também nas macroteorias, né? Nos fundamentos que regem a intervenção profissional e o projeto e a ética, né? Então, precisa mais estar alinhado, né, ao projeto ético-político e não somente aos princípios éticos, ok? Precisa também ter aqui, né, as referências, né, além dos valores éticos da profissão. Vejamos a questão que aborda o racismo, que fala assim: o racismo é uma forma sistemática de discriminação
que tem a raça como fundamento. Ele se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertençam. Alguns grupos étnicos não acessam direitos, estando destituídos de poder, de recurso e de prestígio social. As raízes desse cenário se encontram no modo como se organiza a produção e a reprodução da vida no projeto de modernidade que foi operado pela ideia de desenvolvimento. Letra A, que tinha como alicerce os ditames liberais, que pugnava pela liberdade e fraternidade desconsiderando o mercado, que pugnava por liberdade e igualdade individuais e coletivas acima dos interesses mercantis, guiada pelo consenso entre capital e trabalho nas perspectivas taylorista, fordista e toyotista, levado a termo pelos ideário neoliberal, desdobrando-se em uma perspectiva de Estado social cuja materialidade se deu através de relações de expoliação, exploração e acumulação. Pessoal, esta questão, ela parece ter sido pensada a partir do texto de Silvio Almeida, né, Racismo Estrutural, e ele vai citar lá pela página, deixa eu ver qual é a página. Bom, aqui para mim parece que é a página 124, onde ele cita, né, que Henri Member, em Crítica da Razão Negra, apresenta os laços inextricáveis entre morte e negócio na esteira da relação entre imperialismo, colonialismo e racismo. E mais abaixo vai dizer aqui, a burocracia emerge como um dispositivo de dominação. Já a rede que liga a morte e o negócio opera como matriz frugal do poder. A força passa a ser lei, e a lei tem por conteúdo a própria força. A Bolsa de Valores, o empreendimento colonial e o desenvolvimento do capital financeiro são, ao fim e ao cabo, os fundamentos econômicos que permitiram a constituição do racismo e do nacionalismo como a manifestação da ideologia do capitalismo após a crise do século XIX. E olhando mais acima, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu marcar aqui. Mais adiante, né, mais acima, na página 19, vai dizer: e foi esse movimento de levar a civilização para onde ela não existia que redundou em um processo de destruição e morte, de expoliação e aviltamento, feito em nome da razão e a que se denominou colonialismo. E aí vai citar o mesmo autor, né? Afirma que o colonialismo foi um projeto de universalização cuja finalidade era inscrever os colonizados no espaço da modernidade. Porém, a vulgaridade, a brutalidade tão habitualmente desenvolta, a sua má-fé fizeram do colonialismo um exemplo perfeito de antiliberalismo. Então, a gente tem aqui, né, que as raízes desse cenário, né, de negação de direitos, destituídos de poder, de recursos de prestígio social, se encontram no modo como se organiza a produção e a reprodução da vida no projeto de modernidade, que foi operado pela ideia de desenvolvimento. Então, a gente vai ter aqui cuja materialidade se deu através de relações de expoliação, exploração e acumulação. Quando a gente olha, né,
por aquilo que se fala aqui, que tinha como alicerce os ditames liberais, que pugnava pela igualdade e fraternidade, considerando o mercado não se justifica, liberdade e igualdade individuais e coletiva acima dos interesses mercantis, porque A e B não negavam direitos sociais, né? Guiada pelo consenso entre capital e trabalho, não. Levada a termo pelo ideário neoliberal, desdobrando-se em uma perspectiva de Estado social, também não. Então, restou aqui a letra E. Vejamos a questão. Uma das críticas ao conceito de exclusão social refere-se ao equívoco ao se dizer que há um movimento de exclusão empurrando as pessoas para fora das relações sociais e dos direitos que lhes dão significado, quando, na verdade, as pessoas são incluídas nas relações sociais e dos direitos que lhes dão significados pelo viés das políticas sociais afirmativas, focais e universais. B. Observa-se um movimento de inclusão levado a termo pelo capital via terceiro setor, em especial dos segmentos mais pauperizados. C. O que se projeta é um percentual mínimo de exclusão decorrente do modelo de Estado mínimo. D. O Estado social as acolhe, na perspectiva de políticas sociais universalizantes e distributivas, decorrente dos avanços civilizatórios. E esse movimento as está empurrando para dentro, para a condição subalterna de reprodutores mecânicos do sistema econômico. Esta questão foi pensada a partir do texto, né, de Martins, que aborda assim, Martins, 2002, né, é um texto que está disponível na Library, né, aqui está cheio de propaganda, né, que eu estou olhando direto no site, mas fala assim, olha, Martins critica a noção de exclusão por sua imprecisão, afirmando que ela expressa incerteza e insegurança teórica diante dos problemas sociais contemporâneos. Parte de suas críticas refere-se àquilo que o termo exclusão expressa. Colocar para fora é o sentido literal da palavra, o qual Martins, com vários autores que temos visto, toma como sentido principal ao criticar a noção de exclusão. Mas, neste caso, o autor acrescenta à discussão a tese da contradição como dinâmica essencial dos processos sociais. De acordo com Martins, é equivocado dizer que há um movimento de exclusão, empurrando as pessoas para fora das relações sociais e dos direitos que lhes dão significado, quando, na verdade, esse movimento a está empurrando para dentro, para as condições subalternas de reprodutores mecânicos do sistema econômico, reprodutores que não reivindiquem nem protestem em face de privações, injustiça, carências. Nesta afirmação está o pressuposto. Bom, aí continua, mas aqui a gente já tem como responder, e é a letra E. Vejamos a questão que diz: os paradigmas histórico-críticos e culturais propostos pelo feminismo convidam-nos a adotar uma perspectiva de gênero em nossas mediações teóricas, partindo de uma concepção crítica da visão androcêntrica da humanidade, que acabou por excluir metade do gênero humano dos espaços socioeconômicos e políticos. A perspectiva de gênero propõe lançar um novo olhar sobre a realidade, a partir das mulheres e com as mulheres, centrada no reconhecimento da diversidade de gênero, que implica a construção de uma nova ordem
baseada na perspectiva relacional entre homens e mulheres, propondo uma alternância dos poderes, na reconstrução de uma unidade diversa e democrática, na compreensão de que as diferenças dos homens, em termos biológicos, institucionais e sociopsicológicos, ao longo da história não se traduziram em igualdades sociais, na constatação de que as mulheres têm acesso aos recursos materiais, poder e oportunidades para a sua autorrealização pessoal e profissional em idêntica condição à dos homens, na negação de que o sistema patriarcal construído por homens tenha se constituído em um sistema excludente no tocante à socialidade das mulheres. Essa questão foi tirada do texto que das autoras, vou mostrar a capa para vocês. Gênero, Feminismo e Serviço Social, Encontros e Desencontros ao longo da história da profissão, da autora Teresa Gleba Lisboa, da Universidade Federal de Santa Catarina, e que traz, logo aqui na página, na quarta página, né, que diz assim: com os paradigmas histórico-críticos e culturais propostos pelo feminismo, somos convidados a adotar uma perspectiva de gênero em nossas mediações teóricas, partindo de uma concepção crítica da visão androcêntrica da humanidade, que acabou por excluir metade do gênero humano dos espaços socioeconômicos e políticos. A perspectiva de gênero propõe lançar um novo olhar sobre a realidade a partir das mulheres e com as mulheres, revolucionando a ordem dos poderes. Centra-se no reconhecimento da diversidade de gênero, que implica na reconstrução de uma humanidade diversa e democrática. Então, a gente tem aqui a letra B de bola, né? Como a correta. A querida aqui que eu peguei a prova, né? Ela se marcou essa, né? Tá certíssima. Então, na reconstrução de uma humanidade diversa e democrática. Vejamos a questão que trata da Lei 9, da Lei 13.935, que fala assim: a Lei número 13.935 de 2019 representa um avanço significativo para a atuação do serviço social na educação básica, ao reconhecer a importância do assistente social como agente de transformação e promoção de direitos. Sancionada em 2019, ela determinou a presença de assistentes sociais nas escolas de educação básica, estimulando o fortalecimento do trabalho interdisciplinar e o enfrentamento das desigualdades presentes no ambiente escolar. Essa legislação representa um avanço importante para a profissão, uma vez que reconhece o papel dos assistentes sociais como profissionais capazes, por meio de mediações, de pôr fim à violência presente no âmbito da educação. Primeiro que nós, obviamente, somos capazes, por meio de mediações, de trabalhar a violência presente no âmbito da educação, mas, por fim, exige múltiplos fatores. Na promoção do desenvolvimento humano e na garantia dos direitos, ok, letra B, como garantidores via política da assistência material às famílias dos educandos, superando a questão social? Não. Nós, né, viabilizamos via política de assistência. Na verdade, nós nem na educação nós encaminhamos para a política de assistência. Como profissionais capazes de elevar os índices de alfabetização? Não. Também exige múltiplos fatores. No reforço ao familismo como ideário da política de assistência, com o objetivo de implicar a família nas questões que emergem no cotidiano escolar,
Não, não se resume a isso o trabalho do assistente social na escola. Então, é a letra B na promoção do desenvolvimento humano e na garantia de direitos. A próxima fala assim: inserir a relação social de sexo com a finalidade de analisar a atividade do trabalho, no que se refere a trabalho produtivo e trabalho reprodutivo, nos permite pensar de forma ampliada a produção capitalista. Analisar as relações sociais de sexo nos permite entender as características que inscrevem de modos diferentes homens e mulheres no mundo do trabalho, promovendo a separação da esfera produtiva em relação à esfera reprodutiva, colocando o masculino no espaço profissional e o feminino no espaço doméstico ou de cuidado. Porém, a coexistência de uma produção social de bens e uma produção social de seres humanos diretamente relacionados, respeitando suas distinções analíticas ao longo da história e em determinadas condições de tempo e espaço, afirmam, e aí a gente vai ler aqui o texto, né? As relações sociais de sexo têm rebatimentos nas relações de produção, uma vez que ambas estão associadas na e para a acumulação de riquezas capitalistas. Segundo Irata, as relações sociais de sexo e a divisão social e sexual, inclua-se racial do trabalho, são esferas imbricadas e indissociáveis. Esse foi o texto da revista Serviço Social e Sociedade, número 145, o texto Relações Sociais de Sexo, uma apreensão estrutural, de Thaís Felipe Silva dos Santos. Então, a gente tem aqui a letra A como resposta correta. Vejamos esta questão. Um dos grandes desafios que se coloca aos assistentes sociais na atualidade é tornar o projeto ético-político um guia efetivo para o exercício profissional, consolidando por meio de sua efetiva implementação. Para se alcançar esse objetivo, é necessário descredenciar os cursos de graduação em serviço social na modalidade EAD, ensino à distância? Não. Articular dimensões organizativas, acadêmicas e legais que sustentam esse projeto com a realidade do trabalho cotidiano? Sim. Estabelecer um exame nacional promovido pelo Cefes? Não. Aumentar o número de cursos de serviço social nas universidades públicas? Não. Incrementar o diálogo com a categoria através das redes sociais? Não. Então, a resposta correta é a letra B, de bola. Vejamos esta questão. Um dos grandes desafios que se coloca aos assistentes sociais na atualidade é tornar o projeto ético-político um guia efetivo para o exercício profissional, consolidando por meio de sua efetiva implementação. Para se alcançar esse objetivo, é necessário descredenciar os cursos de graduação em serviço social na modalidade EAD, ensino à distância? Não. Articular dimensões organizativas, acadêmicas e legais que sustentam esse projeto com a realidade do trabalho cotidiano? Sim. Estabelecer um exame nacional promovido pelo Cefes? Não. Aumentar o número de cursos de serviço social nas universidades públicas? Não. Incrementar o diálogo com a categoria através das redes sociais? Não. Então, a resposta correta é a letra B, de bola. A promessa liberal confirma uma visão individualizante, superficial e limitada de direitos humanos, marcada pelo universalismo e abstracionismo legal que defende existir igualdade, liberdade e fraternidade para todos. Pressupõe, com base na ideia da troca de equivalentes, que funda a sociedade de trocas mercantis, que todas as pessoas são iguais e livres, desconsiderando-se os tensionamentos e os conflitos raciais e de classes existentes entre os diferentes grupos étnicos, ok.
Desconsiderando as alianças entre capital e trabalho por um modelo de produção menos desigual, não existe. Desconsiderando os consensos no âmbito da reprodução, com o fito de assegurar as condições gerais de produção, não existe. Desconsiderando as elaborações ideológicas e respostas aos problemas reais das classes subalternas, em suas expressões cotidianas alinhadas à sociabilidade burguesa, não existe. Desconsidera a atenuação dos processos de luta e resistência dos trabalhadores em decorrência da distribuição equânime da riqueza socialmente produzida, não existe. Então, a resposta correta é a letra A. A questão que fala o assistente social, profissional que compõe a equipe multiprofissional de educação no ambiente escolar pode colaborar com a efetivação de alguns princípios contidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. O assistente social atua no desenvolvimento de atividades que fortalecem ações de gestão democrática e participativa no campo educacional, por meio da instrumentalização de segmentos sociais, tais como coletivos estudantis, associações de pais e de moradores e profissionais de educação. Assim, o assistente social vem contribuindo com as conexões entre a escola, a família e a sociedade, visando a esgotar as possibilidades de intervenção frente às refrações da questão social demandadas na comunidade escolar, não vai esgotar, né? Mas pode trabalhar frente a essas refrações. B, articular a política de educação com as demais políticas intersetoriais, priorizando o Sistema Único de Saúde, pode articular, mas não priorizar o Sistema Único de Saúde. A concretização da universalização do acesso ao ensino e a superação das desigualdades sociais? Sim. O planejamento de ações referenciadas pelos elementos constitutivos do projeto político-pedagógico da unidade escolar, assim como o perfil geográfico onde está situada a unidade de ensino, ficou muito específica, né? Então, por conta desse finalzinho, principalmente, não. Priorizar abordagens individuais e a atuação junto às famílias como estratégias de trabalho, objetivando assegurar as condições de permanência na educação escolarizada, em atenção aos enunciados dos organismos internacionais? Não. Então, a correta é a letra C de casa. Vejamos a questão. Pensar e analisar o exercício profissional do assistente social no âmbito escolar impõe a necessidade de conhecer o lugar do serviço social no âmbito da educação, partindo do pressuposto de que a profissão é tanto determinada historicamente e, portanto, indissociável das particularidades presentes na sociedade em termos econômicos, políticos, sociais e culturais, quanto resultante do protagonismo de seus agentes que constrói a história da profissão e redireciona os seus rumos. A questão social em que o serviço social trabalha nos diversos espaços socioocupacionais, inclusive na educação, demanda por parte da classe trabalhadora, via políticas sociais, melhores condições de trabalho e de vida, e é caracterizada como um conjunto de dispositivos sociais que visa atenuar os efeitos resultantes da relação contraditória entre capital e trabalho? Não, a questão social, ela mesma é resultante dessa relação contraditória. Atividades em conjunto que têm por finalidade minimizar situações de violência? Não. Um conjunto de equipamentos sociais? Não. Ações desenvolvidas na e com a comunidade? Não.
um conjunto de desigualdades e lutas sociais, frutos da contradição da produção social coletiva e a apropriação dos bens produzidos de forma privada na sociedade capitalista. Então, a resposta desta questão é a letra E. É consenso na literatura do serviço social a convergência entre o ideário da reforma psiquiátrica brasileira com os fundamentos do projeto ético-político do serviço social. Entre os princípios do Código de Ética dos Assistentes Sociais, assinale aquele que converge com o princípio basilar da reforma psiquiátrica de contribuir para a construção de uma outra relação entre a sociedade, o louco e a loucura, mudando o imaginário social. Articulação com os movimentos de outras categorias profissionais que partilhem dos princípios deste código. Essa é uma das formas de construção, mas não é basilar. A luta pela eliminação de todas as formas de preconceito? Sim, porque dentro da reforma psiquiátrica, a construção de uma outra relação pressupõe a eliminação de todas as formas de preconceito. Vamos para a próxima. A Lei 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, prevê a criação dos conselhos tutelares, órgãos permanentes e autônomos encarregados pela sociedade por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos na referida lei. Uma atribuição do Conselho Tutelar, segundo o ECA, é alterar a guarda de crianças? Não. Responsabilizar e criminar os pais irresponsáveis? Não. Atender a criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, e a seus familiares e a testemunhas para orientação e aconselhamento acerca de seus direitos violados e encaminhamentos necessários. Identificar o autor de abuso sexual? Não. Fiscalizar as escolas públicas de nível fundamental e médio? Também não. A gente tem aqui atender a crianças e adolescentes vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar e a seus familiares e a testemunhas para orientação e aconselhamento acerca de seus direitos violados e encaminhamentos necessários. Numa perspectiva contraditória, as políticas sociais contribuem para o desenvolvimento do capitalismo, disputa pelos investimentos e recursos do fundo público, incremento em pesquisa, suporte em logística, produção e reprodução da força de trabalho ocupada e excedente e etc. Ao mesmo tempo em que atendem, mesmo que em parte, as demandas da classe trabalhadora. Letra A, com ações reparadoras e consensuais? Não, garantindo a universalidade preconizada pelas políticas setoriais como garantias constitucionais? Não, fruto do processo de lutas, reivindicações e mobilizações por direitos? Sim, concedidas e asseguradas por direitos sociais sem contrapartidas no contexto neoliberal? Não. Com concessões especiais às políticas de saúde e assistência? Não. Então, a gente sabe que é a letra C. O atual Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais estabelece o sigilo profissional como um direito do assistente social que protegerá o usuário em tudo aquilo de que tome conhecimento como decorrência do exercício profissional. A quebra do sigilo é admissível apenas quando o assistente social testemunhar em juízo, em ação referente a um usuário por ele atendido? Não.
Quando o assistente social atua como perito judicial, não. Quando o assistente social atua em situações que envolvem crianças e adolescentes, não. Em situações cuja gravidade possa trazer prejuízos financeiros ao usuário, a terceiros e à coletividade, não. Em situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e da coletividade. A letra E é a correta. Vejamos a próxima. O tema instrumentalidade no serviço social remete à primeira vista ao uso dos instrumentos e técnicas no cotidiano profissional do assistente social. A instrumentalidade, entretanto, segundo os estudiosos dos fundamentos do serviço social, se refere à justa articulação entre a teoria e a prática. Não. A importância da formação continuada para assegurar as boas práticas profissionais. Não. Ao projeto ético-político da profissão. Não. Aos fundamentos teóricos metodológicos da profissão. Não. A uma determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão construída e reconstruída no processo sócio-histórico. Sim. Para bem compreendermos o racismo na contemporaneidade, é preciso entender as concepções e definições em disputa, os modos de operar e as dinâmicas que vêm assumindo o estatuto ontológico da noção de raça, bem como os desafios postos para a luta antirracista na atualidade. Ao contrário do que apregou as literaturas liberais, racismo não é apenas um problema ético, uma categoria jurídica ou um dado psicológico. Racismo é uma relação social que se estrutura política e economicamente, destacando-se sob o ponto de vista das análises sociais sobre o tema. As seguintes três concepções. Então, destacando-se sob o ponto de vista das análises sociais sobre o tema, as seguintes três concepções. Já quero levar vocês ao texto que vai falar aqui, ó. Almeida distingue três concepções de racismo relacionadas entre si: individualista, institucional e estrutural. Então, a letra D é a que melhor responde.